Olá, meus companheiros de leitura! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Gente, passou muito tempo desde a última leitura. Eu enrosquei na leitura do último livro. Eu até comecei a fazer uma gravação, mas não dei continuidade. Muita coisa aconteceu na minha vida, muitas mudanças, muitas alterações de planos, mas estamos de volta. Vocês, como é que estão? Me contem, me deixem nos comentários. Estão com saudades de Ramsés? Pois vamos começar o último livro, Sob a Acácia do Ocidente. Novamente, tô com uma crise de sinusite, mas eu não vou deixar passar. Vamos começar. Quando evocamos a grandeza do Egito Antigo, um nome vem imediatamente à nossa mente: Ramsés. O faraó que reinou por mais de 60 anos, combateu inúmeros inimigos e cujos feitos estão talhados em esculturas nos templos egípcios e em narrativas poéticas. No primeiro volume desta magnífica saga, O Filho da Luz, Ramsés deu provas ao faraó Sete de que merecia ser escolhido como seu sucessor e foi iniciado na sagrada e suprema função de faraó do Egito. No segundo volume, O Templo de Milhões de Anos, Ramsés é coroado faraó e dispõe das mais favoráveis condições para reinar com prosperidade, justiça e sabedoria. Contudo, à sombra, os complôs se multiplicam. No terceiro volume, A Batalha de Kadesh, os inimigos de Ramsés tecem uma teia de espionagem para fomentar o ódio dos hititas contra o povo egípcio. Para salvar o Egito, Ramsés terá de enfrentar o implacável exército inimigo e será diante da fortaleza de Kadesh que se dará o choque frontal. No quarto volume, A Dama de Abu Simbel, Ramsés terá que negociar com o poder hitita para manter a tão sonhada paz. Ramsés oferece à esposa real o mais fabuloso presente: manda erguer, em Abu Simbel, 2 templos, como símbolo de seu amor eterno. Neste quinto e último volume, Sob a Acácia do Ocidente, Ramsés, aos 50 anos de idade, tendo conduzido o Egito a uma deslumbrante prosperidade, aspira à serenidade da idade avançada. Porém, mais uma vez, terá de ceder ao capricho hitita. Ao perder Nefertari e Izete a Bela, será obrigado a desposar a princesa hitita para conservar a tão sonhada paz. Serão ainda muitos os inimigos que o ameaçarão, e Ramsés terá que realizar milagres para modificar o clima e atrair as potências divinas. Mas o tempo, o maior adversário dos homens, será implacável. Um a um, levará seus amigos de sempre. Sentindo-se cada vez mais velho e solitário, Ramsés irá sentar-se à sombra da Acácia do Ocidente para sua última viagem. Christian Jacques, autor deste livro, nasceu em Paris em 1947. Egiptólogo renomado, é doutor em estudos egípcios pela Sorbonne. Em 95, lançou a série Ramsés, em 5 volumes, que o consagrou definitivamente na carreira literária. Publicada em 25 países, esta série já vendeu até a edição que eu possuo, que é a segunda, mais de 5 milhões de exemplares. Leitura da contracapa. Ramsés, o épico monumental, publicado em 25 países e mais de 5 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Ao recriar a grandiosidade e o mistério dos tempos antigos, Christian Jacques retrata, como nunca se fez antes, o magnífico faraó Ramsés, cujo reinado se encontra talhado em esculturas colossais. Pertencente
a 19ª dinastia do Egito Antigo, Ramsés soube cultivar a sabedoria, a justiça, a beleza e a prosperidade. Abençoado por Sete e amado pelo povo, ele reinou por mais de 60 anos às margens do Nilo, a terra do misticismo e do encantamento. Neste quinto e último volume da série, Sob a Caça do Ocidente, Ramsés terá que ceder aos caprichos do povo hitita para honrar o seu tratado de paz. Ameaçado por inimigos ocultos, em seus derradeiros anos de reinado, Ramsés não conseguirá sair vitorioso na batalha contra o seu maior adversário, o tempo, que lhe roubou irremediavelmente o amor de sua vida e seus amigos de sempre. Volumes da série. Volume 1. O Filho da Luz. Volume 2. O Templo de Milhões de Anos. Volume 3. A Batalha de Kadesh. Volume 4. A Dama de Abu Simbel. Volume 5. Sob a Acácia do Ocidente. Editora Bertrand Brasil. Capítulo 1. Os raios do sol poente recobriam de ouro celeste as fachadas dos templos de Pi-Ramsés, a capital que Ramsés o Grande mandara construir no delta. A cidade de turquesa, assim denominada devido à cor dos mosaicos envernizados que ornavam a fachada das moradias, encarnava a riqueza, o poder e a beleza. Era agradável viver ali, mas naquela noite, Serra-Mana, o gigante sardo, não saboreava nem a doçura do ar, nem a suavidade de um céu que se tingia de rosa. Tendo na cabeça um capacete com chifres, com a espada ao lado e o bigode frisado, o antigo pirata nomeado chefe da guarda pessoal de Ramsés galopava de mau humor em direção à vila do príncipe hitita Uriteshup, com residência fixa no Egito há vários anos. Uriteshup, o filho derrotado do imperador do Hatti, Muwatalli, inimigo mortal de Ramsés. Uriteshup, que levara o próprio pai à morte para ocupar o seu lugar. Porém, fora menos astuto do que Hattusil, o irmão do imperador. Quando o impetuoso príncipe hitita julgava ter o país na mão, Hattusil apoderara-se do trono, obrigando-o a fugir. Uma fuga planejada pelo diplomata Asha, amigo de infância de Ramsés. Serra-Mana sorriu. Um fugitivo, o implacável guerreiro Anatólio. Para cúmulo da ironia, fora Ramsés o homem que Uriteshup mais odiava no mundo, que lhe concedera asilo político em troca de informações sobre as tropas hititas e seus armamentos. Quando, no ano 21 do reinado de Ramsés, e para surpresa dos dois povos, o Egito e o Hatti fizeram um tratado de paz e de cooperação mútua em caso de agressão externa, Uriteshup julgara chegada a sua última hora. Não seria, portanto, a vítima expiatória por excelência e um presente perfeito de Ramsés a Hattusil para selar o tratado? Mas, respeitando o direito de asilo, o faraó recusara-se a extraditar o seu hóspede. Hoje, Uriteshup já não tinha mais importância, e não agradava nada a Serra-Mana a missão que Ramsés lhe confiara. A vila do hitita ficava no extremo norte da cidade, no centro de um palmar. Pelo menos gozava uma existência luxuosa na terra dos faraós que um dia ele sonhara destruir. Serra-Mana admirava Ramsés e lhe seria fiel até o seu último dia. Executaria, portanto, a terrível ordem que o rei lhe dera, mas contra a vontade. À entrada da vila, 2 guardas armados com punhais e porretes. 2 homens escolhidos por Serra-Mana. Alguma alteração? Nenhuma, chefe. O hitita está se recuperando de uma bebedeira no jardim, junto ao lago.
O gigante sardo transpôs a entrada da propriedade e, em passo apressado, enveredou pela alameda arenosa que conduzia ao lago. Outros 3 guardas vigiavam permanentemente o ex-general-chefe do exército hitita, que passava o tempo comendo, bebendo, nadando e dormindo. As andorinhas esvoaçavam bem alto pelos céus, lá nas alturas, e uma polpa roçou o ombro de Serra-Mana. Com os maxilares cerrados, os punhos apertados e o olhar feroz, preparou-se para agir. Pela primeira vez lamentava estar a serviço de Ramsés. Como um animal selvagem que sentisse a aproximação do perigo, Uritexupi despertou antes de ouvir os passos pesados do gigante. Grande, musculoso, Uritexupi usava os cabelos compridos. No peito, um tufo de pelos ruivos. Ignorando o frio, mesmo durante o rigoroso inverno anatólio, nada perdera de sua força. Estendido nas lajes que circundavam o lago, com os olhos semicerrados, o hitita viu o chefe da guarda pessoal de Ramsés, o Grande, aproximar-se. Chegara então a hora. Desde a assinatura do monstruoso tratado de paz entre o Egito e o Hatti, que Uritexupi deixara de sentir-se em liberdade. 100 vezes sonhara sumir dali, mas os homens de Serra-Mana não lhe davam oportunidade. Se havia escapado da extradição, fora para ser sangrado mais tarde como um porco por um brutamontes tão implacável como ele próprio. Levante-se, ordenou Serra-Mana. Uritexupi não estava habituado a receber ordens. Lentamente, como se saboreasse os seus últimos gestos, levantou-se e enfrentou o homem que ia cortar o seu pescoço. No olhar do sardo havia uma raiva dificilmente contida. Pode me ferir, carniceiro, disse o hitita com desdém, pois o seu senhor assim o exige. Nem sequer lhe darei o prazer de me defender. Os dedos de Serra-Mana crisparam-se no cabo de sua espada curta. Desapareça. Uritexupi julgou ter ouvido mal. O que quer dizer? Está livre. Livre? Livre como? Deixe essa casa e vá para onde quiser. O faraó aplica a lei. Não há qualquer razão de retê-lo aqui. Está brincando. É a paz, Uritexupi. Mas se cometer o erro de permanecer no Egito e causar a mínima perturbação, eu o prenderei. Dessa vez não será tratado como um dignatário estrangeiro e sim como um criminoso comum. E quando chegar o momento de cravar a minha espada na sua barriga, não hesitarei. No momento não tenho direito de me tocar. É assim, não é verdade? Desapareça! Uma esteira, um saiote, sandálias, um pedaço de pão, uma réstia de cebolas e 2 amuletos que trocaria por alimento. Eis a minúscula bagagem concedida a Uritexupi, que durante várias horas perambulou pelas ruas de Pi-Ramsés como um sonâmbulo. A liberdade reencontrada funcionava como uma forte bebedeira, e o hitita não conseguia raciocinar. Não existe cidade mais bela do que Pi-Ramsés, afirmava uma canção popular. Ali o pequeno é tão respeitado quanto o grande. A acácia e o sicômoro proporcionam a sua sombra aos transeundes. Os palácios resplandecem de ouro e turquesa. O vento é suave e as aves esvoaçam em redor dos lagos. Uritexupi deixou-se enfeitiçar pelo encanto da capital construída numa região fértil, próxima de um dos braços do Nilo, e envolvida por 2 largos canais. Prados recobertos de erva verdejante, numerosos pomares com pomposas macieiras
extensos olivais que se dizia produzirem mais azeite do que areia nas margens, vinhas que davam um vinho doce à base de frutas, casas floridas. Pi-Ramsés era muito diferente da áspera Hattusa, a capital do Império Hitita, cidade fortificada erguida num alto platô da Anatólia. Um pensamento doloroso, o de que nunca seria imperador do Hatti, arrancou Uritexupi do seu torpor. Mas vingar-se-ia de Ramsés, que cometera o erro de lhe conceder a liberdade. Se eliminasse o faraó, considerado um deus desde a vitória sobre Kadesh com a coligação que o deveria ter esmagado, Uritexupi mergulharia o Egito no caos e talvez mesmo todo o Oriente Próximo. O que lhe restava, então, a não ser o ardente desejo e o consolo de fazer mal e destruir por ter sido o joguete de um destino adverso? Em volta da capital, uma multidão de egípcios, núbios, sírios, gregos e outros vindos para admirá-la, a capital que os hititas tinham querido arrasar antes de se inclinarem diante de Ramsés. Derrubar Ramsés. Uritexupi não tinha qualquer chance de consegui-lo. Não passava de um guerreiro vencido? Senhor? Murmurou uma voz atrás dele. Uritexupi voltou-se. Senhor, não está me reconhecendo? Uritexupi baixou os olhos para um homem de estatura média e olhos castanhos vivos. Tinha uma tiara de linho prendendo-lhe fartos cabelos e uma barba ruiva, curta e pontiaguda, enfeitava-lhe o queixo. O simpático personagem envergava uma túnica de riscas coloridas que lhe caía até os tornozelos. Raia, é você mesmo? O mercador sírio inclinou-se. Você, um espião hitita, voltou a Pi-Ramsés? Estamos em paz, senhor. Abriu-se uma nova era e os antigos pecados foram esquecidos. Eu era um comerciante rico e respeitado e retomei o meu negócio. Ninguém me censurou e sou novamente estimado pela boa sociedade. Membro da rede de espionagem hitita no Egito, encarregada de desestabilizar Ramsés, mas desmantelada pelos investigadores egípcios, Raia conseguira fugir. Depois de uma temporada em Hattusa, regressara ao seu país adotivo. Tanto melhor para você. Tanto melhor para nós? O que quer dizer com isso? Acredita que este encontro seja fruto do acaso? Uritexupi olhou Raia mais atentamente. Você me seguiu. Corriam vários rumores a seu respeito, ou a eliminação brutal ou a libertação. Há mais de um mês que os meus homens vigiam constantemente a vila onde estava residindo. Deixei-o redescobrir o gosto por este mundo e aqui estou. Posso lhe oferecer uma cerveja fresca? Uritexupi vacilou. De tal forma o dia se revelava fértil em emoções fortes. O seu destino, porém, segredou-lhe que o mercador sírio poderia ajudá-lo a concretizar os seus projetos. Na taberna, as discussões estavam inflamadas e ali Raia assistiu à metamorfose de Uritexupi. Pouco a pouco, o exilado voltou a ser o guerreiro cruel, pronto para todas as conquistas. O mercador sírio não se enganara. Apesar dos anos de exílio, o ex-general-chefe do exército hitita nada perdera do seu ódio e da sua violência. Não tenho o hábito de me estender em palavras, Raia. O que espera de mim? O mercador sírio falou em voz baixa. Tenho apenas uma pergunta a lhe fazer, senhor. Ainda deseja vingar-se de Ramsés? Sim. Ele me humilhou, e não fui eu que fiz a paz com o Egito. Mas derrubar esse faraó parece impossível.
Raia balançou a cabeça. Depende, senhor, depende. Duvida da minha coragem? Com o devido respeito, isso não bastará. E por que razão você, um mercador, se arriscaria a lançar-se comigo numa aventura tão perigosa? Raia esboçou um sorriso forçado. É que o meu ódio não é menos inflamado que o seu. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Com um largo colar de ouro, vestido num saiote branco semelhante aos que usavam os faraós do tempo das pirâmides, e calçado com sandálias brancas, Ramsés o Grande celebrou os rituais da madrugada no seu templo de milhões de anos, o Ramesseum, construído na margem ocidental de Tebas. Despertou em paz a potência divina oculta no Naus. Graças a ela, a energia circularia entre o céu e a terra. O Egito existiria a imagem do cosmos, e o desejo de destruir, inato na espécie humana, seria travado. Aos 55 anos, Ramsés era um atleta de 1,80 m, de cabeça alongada, coroada por uma cabeleira de um loiro veneziano, testa larga, arcadas superciliares salientes, olhos penetrantes, nariz longo, fino e arqueado, orelhas redondas e finamente desenhadas. Emanavam de sua pessoa magnetismo, força e autoridade naturais. Na sua presença, as personalidades mais firmes perdiam o sangue frio. Por acaso, não existiria um Deus animando este faraó que cobrira o país de monumentos e derrotara todos os seus inimigos? 33 anos de reinado. Somente Ramsés conhecia o verdadeiro peso das provações que sofrera. Estas haviam começado com a morte do pai, Sete, cuja ausência o deixara desamparado, no momento em que os hititas preparavam a guerra. Sem o auxílio de Amon, seu pai celeste, Ramsés, traído pela covardia de suas tropas, não teria triunfado em Kadesh. Tinha havido felicidade e paz, é verdade, mas a sua mãe Touia, que encarnava a legitimidade do poder, juntara-se ao seu ilustre marido no país da luz, onde viviam eternamente as almas dos justos. E o destino inexorável o ferira novamente, e de maneira mais atroz, infligindo-lhe um sofrimento do qual nunca se curaria. A sua grande esposa real, Nefertari, morrera em seus braços em Abu Simbel, na Núbia, onde o rei mandara edificar 2 templos para glorificar a unidade indestrutível do casal real. O faraó perdera os seus 3 entes mais queridos, os 3 entes que o tinham moldado e cujo amor não tinha limites. No entanto, devia continuar reinando, encarnando o Egito com a mesma fé e o mesmo entusiasmo. 4 companheiros também o tinham abandonado. Após terem conquistado tantas vitórias ao seu lado, os seus 2 cavalos tão corajosos no campo de batalha, o seu leão matador, que lhe salvara a vida mais de uma vez, e o seu cão amarelo dourado vigilante, que tivera uma mumificação de primeira classe. Outro vigilante o sucedera, e agora um terceiro, que acabava de nascer. Desaparecera também o poeta grego Homero, que terminara os dias no seu jardim do Egito, contemplando o seu limoeiro. Ramsés pensava com nostalgia nas suas conversas com o autor de A Ilíada e a Odisseia, que se apaixonara pela civilização dos faraós. Depois da morte de Nefertari, Ramsés quase chegara a renunciar ao poder, confiando-o ao filho mais velho, Ka, mas o seu círculo de amigos opusera-se.
lembrando ao monarca que um faraó era consagrado para toda a vida e que não se pertencia mais. Fossem quais fossem os seus sofrimentos de homem, devia cumprir a sua tarefa até o fim de sua existência. Assim o exigia a regra, e Ramsés, como seus antecessores, devia conformar-se com ela. Fora no seu templo de milhões de anos, emissor do fluxo mágico que lhe protegia o reino, fora no templo que Ramsés viera sorver a força necessária para continuar. Embora o esperasse uma importante cerimônia, o monarca demorou-se nas salas do Ramesseum, rodeado por uma cerca de 300 metros de comprimento, que obrigava 2 pátios com pilares representando o rei como Osíris. Uma ampla sala de 48 colunas, com 31 metros de comprimento e 40 de largura, e um santuário onde residia a presença divina. Marcando a entrada do templo, pilones com 70 metros de altura, que os textos afirmavam chegarem ao céu. No lado sul do primeiro pátio, o palácio. Em torno do lugar santo, uma vasta biblioteca, armazéns, um tesouro contendo metais preciosos, os gabinetes dos escribas e as casas dos sacerdotes. Esta cidade-templo funcionava dia e noite, pois o serviço dos deuses não tinha descanso. Ramsés permaneceu por alguns instantes na parte do santuário consagrada à sua esposa Nefertari e à mãe, Touia. Contemplou os baixos relevos que descreviam a união da rainha com o perfume do deus Amon-Ra, simultaneamente secreto e luminoso, e a amamentação do faraó, assim dotado de perpétua juventude. Todos pareciam impacientes no palácio. O rei libertou-se das recordações, não se detendo nem diante do colosso de 18 metros de altura, talhado num único bloco de granito rosa, denominado Ramsés, Luz dos Reis, e nem diante da acácia plantada no ano 2 do seu reinado. Dirigiu-se para a sala de audiências de 16 colunas, onde se reuniam os diplomatas estrangeiros. De olhos verdes e maliciosos, nariz pequeno e afilado, lábios finos e queixo bem delineado, Izete a Bela, mesmo aos 50 anos, ainda continuava viva e alegre. Os anos não tinham poder sobre ela, e sua graça e o seu poder de sedução permaneciam intactos. O rei ainda não saiu do templo? Perguntou inquieta a criada. Ainda não, majestade. Os embaixadores vão ficar furiosos. Não se atormente. Ver Ramsés é um tal privilégio que ninguém ousará impacientar-se. Sim, ver Ramsés era o maior dos privilégios. Izete recordou-se do seu primeiro encontro amoroso com Ramsés, quando ainda era o príncipe, o jovem fogoso que parecia afastado do poder. Como tinham sido felizes na sua cabana de juncos, na orla do campo de trigo, saboreando o segredo de um prazer compartilhado. Depois surgira a sublime Nefertari que, sem nada perceber, possuía as qualidades de uma grande esposa real. Ramsés não se enganara. No entanto, foi Izete a Bela quem lhe dera 2 filhos, Cá e Merneptah. Durante o curto período, experimentara um grande ressentimento em relação a Ramsés, mas sentia-se incapaz de assumir as funções esmagadoras de uma rainha, tendo apenas como ambição partilhar, por pouco que fosse, a existência do homem que amava com loucura. Nem Nefertari nem Ramsés a tinham descartado. Esposa secundária, segundo o protocolo. Izete tivera a imensa felicidade de permanecer junto do monarca e de viver à sua sombra. Alguns comentavam que estava estragando sua vida,
Mas Izete ria-se deles. Para ela, mais valia ser a criada de Ramsés do que a esposa de um dignatário estúpido e pretensioso. A morte de Nefertari fizera-a mergulhar num profundo desgosto. A rainha não era uma rival, mas uma amiga pela qual sentia respeito e admiração. Sabendo que palavra alguma atenuaria a mágoa do monarca, permanecera na sombra, muda e discreta. E o inconcebível acontecera. No fim do período de luto, depois de ele próprio ter fechado a porta do túmulo de Nefertari, Ramsés pedira a Izete a Bela para se tornar a nova grande esposa real. Nenhum soberano podia reinar só, porque o faraó era a união dos princípios masculino e feminino, conciliados e harmonizados. Izete nunca sonhara tornar-se rainha do Egito. A comparação com Nefertari a apavorava. Mas a vontade de Ramsés não se discutia. Izete inclinara-se, apesar de sua angústia. Tornara-se a doçura de amor, a que via os deuses Horus e Sete finalmente serenos no íntimo do faraó, a soberana das duas terras, do Alto e do Baixo Egito, aquela cuja voz dava alegria. Mas esses tradicionais títulos não tinham qualquer importância. O verdadeiro milagre era compartilhar a existência de Ramsés, as suas esperanças e sofrimentos. Izete era a esposa do maior monarca que a terra já conhecera, e a confiança que ele lhe demonstrava era o bastante para fazer a sua felicidade. O faraó solicita sua presença, disse a criada. Com um toucado em forma de cabeça de abutre encimado por duas altas plumas, trajando um longo vestido branco preso na cintura por um cinto vermelho de pontas flutuantes, enfeitada com um colar e braceletes de ouro, a grande esposa real dirigiu-se para a sala de audiências. A sua educação de moça nobre e rica preparou-a para fazer boa figura durante as cerimônias oficiais. Dessa vez, tal como o faraó, seria alvo dos olhares de dignatários sem indulgência. Izete a Bela parou a 1 metro de Ramsés. Ele, o seu primeiro e único amor, continuava a impressioná-la. Era imensamente grande para ela. Nunca conseguiria abarcar a amplidão do seu pensamento, mas a magia da paixão vencia esse inultrapassável fosso. Está pronta? A rainha do Egito inclinou-se. Quando o casal real apareceu, as conversas interromperam-se. Ramsés e Izete a Bela instalaram-se em seu trono. Amigo de infância do faraó e ministro dos negócios estrangeiros, o sempre elegante Acha, que lançava muitas vezes a moda, avançou. Observando aquele personagem elegante, com um pequeno bigode bem tratado, olhos brilhantes de inteligência e ar meio debochado, quem poderia imaginar que a aventura o fascinava e que não havia hesitado em arriscar a própria vida em território hitita numa perigosa missão de espionagem? Apreciador de lindas mulheres, de belos trajes, de boa mesa, Acha lançava sobre o mundo um olhar irônico, por vezes desiludido, mas ardia dentro de si um desejo que nada nem ninguém conseguiria apagar, o de trabalhar para a glória de Ramsés, o único ser pelo qual sentia, sem nunca lhe ter confessado, uma admiração sem limites. O sul submete-se a vossa majestade e lhe traz suas riquezas, suplicando-lhe o sopro da vida. O norte implora o milagre da sua presença. O leste reúne as suas terras para lhe serem oferecidas. O oeste ajoelha-se humildemente e os seus chefes aproximam-se curvados. O embaixador do Rat destacou-se da massa dos diplomatas e curvou-se perante o casal real.
O faraó é o senhor da luz, declarou. O sopro de fogo que faz viver ou que destrói. Que o seu Ka exista eternamente, que o seu tempo seja feliz, que a cheia chegue no momento exato, pois ele desencadeia a energia divina. Ele que faz simultaneamente parte do céu e da terra. Sob o reinado de Ramsés deixaram de existir rebeldes e todos os países estão em paz. Após os discursos, distribuíram-se os presentes, do mais profundo da Núbia aos protetorados de Canaã e da Síria. O império de Ramsés o Grande prestava homenagem ao seu senhor. O palácio estava adormecido. Somente o gabinete do rei continuava ainda iluminado. O que se passa, acha? Perguntou Ramsés. As duas terras estão prósperas. A abundância reina em todas as províncias. Os celeiros chegam às alturas. Você é a vida do seu povo. Você... Acabaram seus discursos. Por que o embaixador hitita se lança em elogios exagerados? A diplomacia... Não. Há mais qualquer coisa. Concorda comigo? Asha passou o indicador manicurado pelo bigode perfumado. Confesso que fiquei preocupado. Estará Hattussil querendo opor a paz em questão? Ele não faria isso. Enviar-nos-ia, sim, outro tipo de mensagem. Dê-me a sua verdadeira opinião. Acredite-me, estou perplexo. Com os hititas, seria um erro fatal permanecer na dúvida. Devo entender que está me encarregando de descobrir a verdade? Gozamos muitos anos de paz nesses últimos anos, e você se acomodou muito, Ramsés. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Baixo, frágil e magro, apesar da enorme quantidade de comida que ingeria a qualquer hora do dia ou da noite, Amene, assim como Asha, era amigo de infância de Ramsés. Escriba até a alma, trabalhador infatigável, reinava sobre uma pequena equipe de cerca de 20 especialistas que preparavam resumos sobre todos os assuntos essenciais destinados ao monarca. Amene demonstrava notável eficiência, e apesar de os invejosos não lhe pouparem críticas infundadas, Ramsés depositava nele toda a sua confiança. Sofrendo de dor nas costas, mas sempre teimando em carregar ele próprio suas pilhas de tabuinhas de madeira e papiros, o escriba tinha a tez tão pálida que parecia às vezes prestes a desmaiar. No entanto, esgotava os seus subordinados, necessitava apenas de breves períodos de sono e manejava durante horas os pincéis para redigir notas confidenciais das quais só Ramsés tomava conhecimento. Já que o faraó decidira passar alguns meses em Tebas, Amene deslocara-se para lá com seus assistentes. Oficialmente porta-sandálias do rei, o escriba ignorava títulos e honrarias. Além do senhor do Egito, a sua única obsessão era a prosperidade do país. Não concedia, portanto, a si próprio nem um momento de repouso, com receio de cometer um erro fatal. Amene ingeria chá de cevada e comia queijo fresco quando Ramsés entrou em seu gabinete apinhado de documentos. Já acabou de comer? Importância, majestade. A sua presença aqui não pressagia nada de bom. Os seus últimos relatórios pareciam bastante tranquilizadores. Por que está dizendo pareciam? Não está imaginando, majestade, que eu lhe escondo o mínimo pormenor? Com a idade, Amene tornara-se rabugento. Tolerava mal as críticas, queixava-se das suas condições de trabalho e não hesitava em receber com rudeza os que tentavam dar-lhe conselhos. Não imagino nada disso.
disse Ramsés com serenidade. Estou apenas tentando compreender. Compreender o quê? Não há nada que lhe cause qualquer preocupação? Amene refletiu em voz alta. A irrigação está perfeitamente assegurada, tal como a manutenção dos diques. Os chefes de província obedecem às ordens e não manifestam qualquer desejo de independência desejável. A agricultura está bem orientada, a população come sem restrições, está corretamente alojada, a organização das festas não revela qualquer falha. As comunidades dos mestres de obras, dos carreiros, dos talhadores de pedra, dos escultores e dos pintores trabalham em todo o país? Não estou vendo nada. Ramsés poderia ter ficado tranquilo, pois Amene não tinha rival para detectar uma falha no sistema administrativo e econômico do país. No entanto, o rei continuava preocupado. Majestade, não estará me ocultando uma informação importante? Você sabe perfeitamente que sou incapaz de esconder alguma coisa. O que se passa então? O embaixador hitita mostrou-se excessivamente lisonjeiro em relação ao Egito. Ora, esses só sabem guerrear e mentir. Sentia a aproximação de uma tempestade com origem no interior do próprio Egito, uma tempestade que traz consigo saraivadas devastadoras. Amene levou a sério a intuição do monarca. Tal como seu pai Sete, Ramsés mantinha laços particulares com o terrível deus Set, senhor das perturbações celestes e do raio, mas também defensor da barca solar contra os monstros que tentavam destruí-la. No próprio interior do Egito, repetiu o escriba perturbado. O que significa esse presságio? Se Nefertari ainda fosse desse mundo, o seu olhar decifraria o futuro. Amene enrolou um papiro e arrumou os pincéis. Gestos maquinais para disfarçar a tristeza que se apoderava de sua alma, assim como da de Ramsés. Nefertari era a beleza, a inteligência e a graça, o sorriso sereno de um Egito realizado. Quando tivera a felicidade de vê-la, Amene quase esquecera o seu trabalho. Mas o secretário particular do faraó não apreciava Izete a bela. Ramsés tivera toda a razão em associá-la ao trono, embora a função de rainha fosse demasiado pesada para os ombros daquela mulher tão afastada das realidades do poder. Pelo menos amava Ramsés, e essa qualidade lhe apagava muitos defeitos. Tem alguma pista para propor-me, majestade? Infelizmente não. Será então necessário redobrar a vigilância. Não gosto muito de ficar à espera dos ataques. Eu sei. E eu que queria tirar um dia de descanso, agora terei de adiar esse privilégio para mais tarde. Totalmente branca, vermelha no dorso, os flancos coloridos de verde, com 1 metro de comprimento, a víbora com chifres de cabeça achatada e cauda grossa rastejou lateralmente na direção do casal, que fazia amor à sombra de uma palmeira. Depois de passar o dia enfiado na areia, o réptil saía para a caça ao cair da noite. Nas épocas quentes, a sua mordedura provocava a morte imediata. Nem o homem, nem a mulher ardentemente enlaçados pareciam cônscios do perigo. Felina, flexível como uma liana, risonha, a linda Anúbia obrigava o seu amante, um quinquagenário robusto e maciço, de cabelos negros e pele trigueira, a fazer apelo a todos os recursos de sua virilidade. Ora doce, ora agressiva, Anúbia não dava tréguas ao egípcio, que a possuía com o fogo de um primeiro encontro. Na tepidez da noite, partilhavam um prazer ardente como o sol de verão. A víbora estava apenas a 1 metro do casal.
Com uma fingida brutalidade, o homem colocou a mulher de frente e a beijou nos seios. Realizada, ela o recebeu. Olhando-se nos olhos, devoraram-se com volúpia. Com um gesto rápido e firme, Lotus agarrou a víbora de chifres pelo pescoço. O réptil assoviou e mordeu o vazio. Bela presa, comentou Setaol, sem deixar de fazer amor com a esposa. Veneno de primeira qualidade obtido sem nos cansarmos. Subitamente, a linda Lotus ficou séria. Estou com um mau pressentimento. Por causa dessa víbora? Ramsés está em perigo. Encantador de serpentes, amigo de infância do monarca e por ele encarregado de administrar uma província da Núbia, Setaol levava muito a sério os avisos da bela feiticeira com quem casara. Ambos já haviam capturado um número incalculável de répteis, cada qual mais perigoso, e recolhido o veneno indispensável para o fabrico de remédios eficazes contra graves doenças. Independentes, orgulhosos, Setaol e Lotus haviam, no entanto, acompanhado Ramsés nos campos de batalha, tanto no sul como no norte, tratando dos soldados feridos. Colocados à frente de um laboratório do Estado, haviam sentido um prazer sem limites quando o faraó lhes pedira que valorizassem o território núbio que tanto amavam. É certo que o vice-rei da Núbia, funcionário conformista e friorento, tentava travar as suas iniciativas, mas receava aquele casal cuja casa era guardada por cobras. Que tipo de perigo? Não sei. Viu algum rosto? Não, respondeu Lotus. Foi uma espécie de desmaio, mas soube no espaço de um instante que Ramsés estava ameaçado. Segurando a víbora com firmeza, levantou-se. Você tem de intervir, Setaol. O que eu posso fazer? Aqui? Partamos para a capital. O vice-rei da Núbia aproveitará nossa ausência para anular as reformas que fizemos. Pior para ele. Se Ramsés tem necessidade do nosso auxílio, devemos estar ao lado dele. Há muito tempo que o rude Setaol, a quem nenhum alto funcionário podia ditar linhas de conduta, deixara de discutir as ordens da doce Lotus. Nebu, o grande sacerdote de Karnak, atingira a velhice. Como escrevera o sábio Ptahhotep nas suas célebres máximas, a extrema velhice traduzia-se por um permanente esgotamento, uma fraqueza que se renovava constantemente e uma tendência para adormecer, mesmo durante o dia. A vista enfraquecia, as pessoas sentiam dificuldades para ouvir, a força faltava, o coração cansava-se, a boca deixava de falar, os ossos doíam, perdia-se o paladar, o nariz ficava entupido e era mais difícil levantar-se do que sentar. Apesar desses achanques, o velho Nebu continuava a cumprir a missão que Ramsés lhe confiara, velar sobre as riquezas do deus Amon e da sua cidade-templo de Karnak. O grande sacerdote delegava a quase totalidade das suas tarefas materiais a Bakren, o segundo profeta que exercia sua autoridade sobre as 80.000 pessoas que trabalhavam nos canteiros de obras, nos gabinetes, nos campos, nos pomares e nas vinhas. Quando Ramsés o nomeara grande sacerdote, Nebu não se deixara iludir. O jovem monarca exigia que Karnak lhe obedecesse e não manifestasse qualquer veleidade de independência. Mas Nebu não era um homem de palha e lutara para que o templo de Karnak não fosse espoliado em benefício de outros templos. Como o faraó se preocupara em manter a harmonia em todo o país, Nebu fora um pontífice feliz. Recebendo de Bakren todas as informações, o velho já não saía da sua modesta mansão de 3 compartimentos
construída perto do lago sagrado de Karnak. À tarde, gostava de regar o canteiro de lírios plantados de ambos os lados da sua porta de entrada. Quando deixasse de ter força para tratar dele, pediria ao rei que o demitisse das suas funções. Acocorado, um jardineiro arrancava as ervas daninhas. Nebu não escondeu o seu desagrado. Ninguém tem autorização para tocar nos meus lírios. Nem mesmo o faraó do Egito? Ramsés ergueu-se e voltou-se. Majestade, eu lhe suplico. Tem razão em querer ser você a velar por esse tesouro, Nebu. Trabalhou bem para o Egito e para Karnak. Plantar, ver crescer, cuidar desta vida frágil e tão bela. Haverá tarefa mais nobre? Depois da morte de Nefertari, sonhei tornar-me jardineiro, longe do trono, longe do poder. Não tem esse direito, majestade. Esperava mais compreensão de sua parte. Que um velho como eu aspire ao repouso é aceitável, mas o faraó... Ramsés contemplou a lua que subia no céu. A tempestade aproxima-se, Nebu. Tenho necessidade de homens seguros e competentes para enfrentar a fúria dos elementos. Seja qual for a sua idade ou o seu estado de saúde, deixe para mais tarde os seus projetos de reforma. Continue a controlar Karnak com pulso firme. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. O embaixador do Hatti, um homenzinho magro próximo dos 60 anos, apresentou-se à entrada do Ministério dos Negócios Estrangeiros. De acordo com o costume, depositou um ramo de crisântemos e lírios sobre um altar de pedra aos pés de uma estátua de babuíno, encarnação de Thoth, deus dos escribas, da língua sagrada e do conhecimento. Depois, dirigiu-se ao militar armado com uma lança. O ministro está à minha espera, declarou em tom seco. Vou avisá-lo. O embaixador, trajando uma túnica vermelha e azul com franjas, os cabelos negros brilhantes de pomada aromática e usando uma barba fina, ficou à espera, passeando de um lado para o outro. Sorridente, Asha veio ao seu encontro. Espero não tê-lo feito esperar muito. Vamos para o jardim, meu caro amigo, pois ali estaremos tranquilos. Contornando um lago coberto de lótus azuis, as palmeiras e jujubeiras proporcionavam uma sombra agradável. Um escansão depositou sobre uma mesa taças de alabastro cheias de cerveja fresca e um cesto com figos. Pode ficar tranquilo que aqui ninguém nos ouvirá, afirmou Asha. O embaixador hitita hesitou em sentar-se num banco dobrável de madeira enfeitado com uma almofada de linho verde. Do que você tem medo? De você, Asha. O chefe da diplomacia egípcia não perdeu o sorriso. É verdade que desempenhei missões de espionagem, mas esse tempo já passou. Tornei-me um personagem oficial que preza muito a sua respeitabilidade e não tem mais nenhum anseio de se lançar em empreendimentos tortuosos. Por que hei de acreditar em você? Porque, como você, só tenho um objetivo: reforçar a paz entre os nossos povos. O faraó respondeu à última carta do imperador Hattusili? Claro. Ramsés deu-lhe excelentes notícias da rainha Izete e de seus cavalos, e congratulou-se com o notável respeito pelo tratado que ligou para sempre o Egito e o Hatti. O rosto do embaixador ficou sombrio. Do nosso ponto de vista, ainda é insuficiente. O que esperava? O imperador Hattusili ficou chocado com o tom das últimas cartas do faraó. Teve a sensação de que Ramsés o considerava um súdito e não um igual. O diplomata dificilmente disfarçava a agressividade.
Esse descontentamento assumiu proporções alarmantes? Interrogou Asha. Receio que sim. Poderia uma tão frágil desavença pôr em risco as nossas alianças? Os hititas são orgulhosos. Quem lhes fere o orgulho atrai a sua vingança. Não será exagero exaltar assim um incidente de somenos importância? Do nosso ponto de vista é importante. Temo compreender. Essa posição não será passível de negociações? Não. Asha temia aquele imprevisto. Em Kadesh, Hattusil comandara a coligação vencida por Ramsés. O seu rancor não se extinguira e ele procurava qualquer pretexto para reafirmar a sua supremacia. Iria até revogar o tratado. Precisou o embaixador hitita. Asha decidiu usar a sua arma secreta. Esse texto o conduziria a sentimentos mais conciliatórios? O egípcio entregou ao hitita uma carta redigida por Ramsés. Intrigado, o diplomata leu a missiva em voz alta. Possa você estar bem, meu irmão Hattusil, assim como a sua esposa, a sua família, os seus cavalos e as suas províncias. Acabo de examinar as suas censuras. Considera que o tratei como um dos meus súditos e isso aflige-me. Pode estar certo de que tenho por você toda a consideração devido à sua posição. Quem, senão você, é o imperador dos hititas? Pode ter a certeza de que o considero como um irmão. O embaixador pareceu admirado. É Ramsés o autor desta carta? Não duvide. Reconhecerá o faraó do Egito o seu erro? Ramsés quer a paz e tem uma importante decisão a lhe anunciar. A abertura, em Pi-Ramsés, de um palácio dos países estrangeiros, onde se beneficiarão você e os outros diplomatas de um centro administrativo permanente de pessoal qualificado. A capital egípcia será, assim, o centro de um diálogo permanente com seus aliados e vassalos. Notável, concordou o hitita. Poderei esperar que as suas intenções bélicas se esfumem rapidamente? Receio que não. Dessa vez, Asha sentiu-se realmente inquieto. Deverei, então, concluir que nada atenuará a suscetibilidade do imperador? Para nos limitarmos ao essencial, Hattusil também deseja consolidar a paz, mas sob uma condição. Quando o embaixador hitita revelou as verdadeiras intenções do imperador, Asha deixou de ter vontade de sorrir. Todas as manhãs, os ritualistas celebravam o culto do Ka de Sete no magnífico templo de Gurná, na margem ocidental de Tebas. O responsável por aquela fundação funerária preparava-se para depositar sobre um altar uma oferenda de uvas, figos e madeira de zimbro, quando um dos seus subordinados lhe murmurou algumas palavras ao ouvido. O faraó aqui, mas não me avisaram. Ao virar-se, o sacerdote detectou a elevada estatura do monarca, vestido numa túnica de linho branco. A força e o magnetismo de Ramsés bastavam para distingui-lo dos demais celebrantes. O faraó segurou a bandeja de oferendas e penetrou na capela onde vivia o espírito do seu pai. Fora nesse templo que Sete anunciara a coroação do seu filho mais novo, pondo assim um fim à iniciação realizada com amor e rigor desde a adolescência. As duas coroas, os grandes da magia, haviam sido solidamente implantadas na cabeça do filho da luz, cujo destino se transformara no do Egito. Parecia impossível suceder a Sete, mas a verdadeira liberdade de Ramsés consistira em não escolher, em viver à regra e satisfazer os deuses, a fim de que os homens fossem felizes. Hoje, Sete
Toia e Nefertari percorriam os belos caminhos da eternidade e vogavam em barcas celestes. Na terra, os seus templos e os seus túmulos imortalizavam-lhes o nome. Era para o seu Ka que os humanos se voltavam quando sentiam o desejo de desvendar os mistérios do outro mundo. Terminado o ritual, Ramsés dirigiu-se para o jardim do templo, onde havia um sicômoro no qual as garças reais cinzentas faziam ninho. A melodia doce e grave do oboé encantou-o. Uma área lenta, inflexões tristes que um sorriso iluminava, como se a esperança sempre conseguisse dissipar a angústia. Sentada num murinho, protegida pela folhagem, a executante tocava de olhos fechados. Com cabelos negros e brilhantes, rosto de traços puros e regulares como os de uma deusa, Meritamon, com 33 anos, encontrava-se no apogeu de sua beleza. Ramsés sentiu um aperto no coração ao ver a semelhança da filha com a mãe, Nefertari, ao ponto de serem sósias. Com dotes para a música, Meritamon escolhera desde cedo entrar para o templo e ali viver uma existência reclusa ao serviço da divindade. Esse fora o sonho de Nefertari, que Ramsés destruíra ao pedir-lhe para ser a sua grande esposa real. Meritamon poderia ter ocupado a primeira linha das instrumentistas sagradas no templo de Karnak, mas preferia residir ali, junto ao espírito de Sete. As últimas notas elevaram-se ao sol. Meritamon pousou o seu oboé no murinho e abriu os olhos azul esverdeados. Pai, está aí há muito tempo? Ramsés abraçou a filha e apertou-a demoradamente no peito. Sinto a sua falta, Meritamon. O faraó é o esposo do Egito. O seu filho é todo o povo. Você, que tem mais de 100 filhos e filhas, ainda se lembra de mim? Ele a afastou um pouco e observou-a. Os filhos reais. Trata-se apenas de títulos honoríficos. Você é a filha de Nefertari, meu único amor. Atualmente a sua esposa é Izete a Bela. Censura-me por isso? Não, você agiu bem. Ela não o trairá. Concorda em vir para Pi-Ramsés? Não, meu pai. O mundo exterior me aborrece. O que há de mais essencial senão a celebração dos rituais? Todos os dias penso na minha mãe. Realizo seu sonho e estou convencida de que a minha felicidade alimenta a sua eternidade. A sua mãe legou-lhe a beleza e o caráter. Terei alguma chance de a convencer? Nenhuma, bem sabe. O monarca segurou-lhe docemente as mãos. Realmente nenhuma? A jovem sorriu com a graça de Nefertari. Ousaria dar-me uma ordem. Você é a única criatura a quem o faraó renuncia a impor a sua vontade. Não é uma derrota, meu pai. Sou mais útil no templo do que na corte. Fazer reviver o espírito dos meus avós e da minha mãe parece-me uma tarefa primordial. Sem ligação com os antepassados, que mundo construiríamos? Continue a tocar a sua música celeste, minha filha. O Egito terá necessidade dela. A angústia oprimiu o coração da jovem. Que perigo receia? Aproxima-se uma tempestade. Não pode controlá-la? Toque, Meritamon. Toque também para o faraó. Crie harmonia. Encante as divindades. Atraia-as para o duplo país. A tempestade se aproxima e será terrível. Fim do capítulo 4. Ai, 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 ai. Gente, companheiros de leitura,
Ai, que saudade que eu tava de falar isso. Por favor, vou finalizar a leitura de hoje pedindo desculpas pela minha voz. Eu tô rouca e agora a garganta começou a coçar. Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, por essa demora. Quem tá chegando no canal agora vai ter a sorte de acompanhar as leituras na íntegra, né? E finalmente vamos finalizar a leitura da coleção Ramsés. Eu tô muito feliz por ter voltado. Espero os comentários de vocês. Um dos motivos pelos quais eu tive que fazer uma pausa nas leituras foi porque eu abri o meu estúdio de dança no ano passado e a saúde da minha avó deu uma piorada e eu ajudo a minha mãe e a minha tia a cuidar dela, acompanhar ela. Fora casa, filhos, marido, né? Cachorro, gato, periquito. A nossa vida cotidiana e a nossa rotina. Mais uma vez, muito obrigada. Que bom estar de volta. Vou retomar primeiramente as leituras de Ramsés e aos poucos eu retomo com As Brumas de Avalon e Dom Pedro II. Por hoje é isso. Eu tive uma alteração também. Eu quero fazer um teste, estou fazendo um teste, uma nova forma de gravar os áudios. Então, por favor, me digam, deixem nos comentários como está o áudio para vocês. Se tá baixo, eu tô dando um ganho aqui no áudio, mas eu quero saber como que ficou a qualidade para vocês ouvirem, ok? Muito, muito obrigada. Até a próxima semana. A gente se encontra. Um beijo, um abraço e até logo. Tchau!